noite, galera. Tudo bem? Estamos aqui, conforme prometido, para mais uma live. A última chance de tirarmos as nossas dúvidas em relação ao planejamento familiar, os métodos naturais e o não uso de outros métodos, as alternativas que a gente tem para tratamento das principais patologias em ginecologia que não passam por uso tradicionalmente pensado, desse uso tradicionalmente pensado do anticoncepcional. Então, essa talvez seja a última chance de tirarmos as dúvidas nessa live através das lives sobre esse tema do planejamento familiar. Nas próximas semanas, nós estaremos abordando outros assuntos em saúde da mulher, tá? E esse assunto vai acabar sendo colocado num segundo plano para que a gente possa prosseguir em outros assuntos que a gente já tem previstos para abordar aqui na nossa página. Então, é fundamental que você mande as suas perguntas. Se você ainda não mandou, né, a gente vai abordar algumas perguntas que foram enviadas desde ontem à noite. Mas se você ainda não mandou, você pode mandar aqui nos seus comentários que a gente vai procurar responder da melhor maneira possível. E as que não forem respondidas, a gente vai anotar sempre. A nossa equipe está sempre anotando essas perguntas, porque a sua pergunta hoje, mesmo que ela não seja respondida, não fique triste, porque ela pode virar um conteúdo da página amanhã, ou quem sabe daqui a 5 anos, né? Mas não desista nunca, tá bom? A gente procura atender todos os coraçõezinhos aflitos aqui na nossa página, beleza? Então, para começar, eu preciso que vocês testem essa conexão bendita que às vezes não funciona. Esse problema específico das conexões com a live tem prazo de validade para acabar quinta-feira. Quinta-feira a gente já vai trocar a internet que nós usamos para a produção dessas lives, ok? Então, esses problemas técnicos vão acabar em nome de Jesus. Então, eu preciso que vocês testem, né? De fato, se a gente está conseguindo funcionar de fato hoje, porque sempre tem aí um teste da minha paciência com a internet. Se você me ouve bem, me vê bem, por favor, dá um joinha aí, diz que está me ouvindo, beleza? Já vi que a Araceli mandou uma dúvida aqui já de início, e é uma dúvida muito, muito pertinente, que a gente ouve direto quando eu abro para perguntas aqui. Muitas mulheres perguntam, até porque esse é um tema muito comum, né? É uma patologia muito comum, e ser mulher é fator de risco para esse problema, que são os problemas da tireoide, né? A Araceli perguntou se alguma coisa em relação aos níveis de hormônio da tireoide se alteram a fertilidade, se o hipotireoidismo afeta a fertilidade. De fato, o hipotireoidismo é um dos problemas que deve ser abordado para toda mulher que tem um diagnóstico de infertilidade, tá? Principalmente porque ele é um dos mais comuns, é um dos que mais pode afetar de fato. A tireoide é um grande maestro do nosso metabolismo, tá? Uma das glândulas responsáveis por gerenciar todo o metabolismo do organismo, inclusive a função reprodutiva. Quando a tireoide não vai bem, a ovulação também pode desandar, tá? Então, qual é a abordagem das mulheres que têm hipotireoidismo? Em geral, o que se preconiza é que as mulheres que têm hipotireoidismo têm que ter um controle um pouquinho mais estrito, na verdade, do TSH, que é o hormônio que regula, né, que indica a função da tireoide. As mulheres que têm desejo de engravidar, né, elas precisam estar com o TSH até um valor de 2,5. Porque o que acontece? Quando a tireoide não funciona bem, o TSH aumenta, tá? Então, para fins de função reprodutiva, o TSH recomenda-se que esteja num valor de no máximo 2,5, tá bom? Isso não é um critério para tratamento do hipotireoidismo de uma maneira geral. Então, por isso, às vezes, pode rolar essa confusão, mas para fins de fertilidade, em geral, se recomenda um TSH não maior do que 2,5, mesmo que a mulher não tenha sintomas de hipotireoidismo, tá bom? Então, o hipotireoidismo tem que ser corrigido na mulher que pretende engravidar, beleza? A gente tem algumas perguntas de vocês.
algumas perguntas não relacionadas a planejamento familiar de fato. A gente vai tentar responder primeiro esse apanhado de perguntas que foram feitas aqui em relação ao planejamento familiar e depois a gente vai abordando esses outros temas em relação à gestação, tá? A Laís perguntou aqui em relação ao TSH, 2,5 em qualquer fase do ciclo menstrual. Sim, tá? O TSH não tem relação de fato com a fase do ciclo menstrual, mas tem relação de fato com a função tireoidiana. Esse é um hormônio que não flutua muito de acordo com o ciclo menstrual, diferente do FSH, LH, progesterona, tá? E estrogênio. Ele é um hormônio da tireoide, não é um hormônio ovariano, então ele não tem essa variação tão grande com o ciclo menstrual, assim, é uma variação relevante. Beleza? Então vamos para as nossas perguntas de hoje. Já vi que temos algumas aqui bem interessantes. Vou tentar responder de trás para frente, para não deixar ninguém para trás. Beleza? Então vamos lá. Essa daqui é uma pergunta não propriamente relacionada à questão de fertilidade ou planejamento familiar no quesito biológico, mas é uma pergunta muito pertinente. Né? Tem outras nesse sentido que foram enviadas desde ontem. Né? O que fazer com uma família em que financeiramente se depende da mulher trabalhando fora? É claro, gente, que no mundo ideal, né, a gente não deveria ter todo esse empecilho fora do ambiente que não diz respeito propriamente ao ambiente familiar para se pensar em planejamento, né, das gestações. Mas nós estamos inseridos dentro de uma realidade em que nós precisamos pagar as nossas contas. Então, é claro que eu não estou aqui na função de juiz da sua decisão de ter filhos ou não, ou quando ter filhos ou não. Até porque cada um conhece a sua realidade, Deus conhece a realidade de todos. Então, isso, na grande maioria das vezes, vai ser uma coisa muito, muito relativa à sua consciência, do quanto você está disposta a abdicar de certas coisas em prol da sua maternidade, em prol da sua vida familiar, em prol dos seus filhos, mas não no sentido de simplesmente jogar tudo para o alto e viver na providência esperando que alguma coisa vai cair do céu. O que deve ser feito é justamente o contrário. Se nós temos um objetivo, se nós temos a expectativa de ter filhos e nós já temos o pleno discernimento que aquela ali é a nossa vocação, é a nossa decisão de vida, então nós temos que trabalhar para garantir os meios de que aquilo venha a ser a nossa realidade. Né? A Amanda está perguntando aqui sobre o tema da live. O tema da live é planejamento familiar, mas de uma maneira um pouquinho diferente, uma perspectiva que você talvez não tenha parado para pensar ainda sobre fertilidade, sobre planejamento familiar e outras questões que não envolvem simplesmente anticoncepcional. Mas como eu dizia, se você decidiu, se você, a partir de uma reflexão pessoal e a partir de orientação das pessoas que são de fato importantes para você, que podem de fato ser referência para esse pensamento, não adianta você perguntar para qualquer um em relação a isso, até porque a nossa sociedade hoje em dia tem, né, costumes bastante egoístas, então você tem que ter muito cuidado com quem você vai se aconselhar sobre isso, mas a partir do momento que você fizer a reflexão e decidir que isso é uma prioridade na sua vida e que isso é algo importante para você, então você tem que garantir os métodos, os meios, né, para que isso se torne uma realidade. E isso vai passar por rever, né, quais são as suas prioridades, enfim. A ausência da mãe no ambiente familiar, né, nesse processo de criação e de cuidado dos filhos, é sempre um ponto em potencial para fragilidade, né, na educação dos filhos. Mas é claro que dentro da realidade de cada um, a gente tenta buscar suprir essas lacunas com boas alternativas, né? Agora, cada um tem que buscar dentro da sua realidade as suas possibilidades. A minha função aqui não é ser juiz, mas é só mostrar que existe um outro pensamento e que muitas vezes a gente constrói barreiras na nossa cabeça e torna aquilo impossível, na verdade, numa tentativa de justificar um medo ou uma insegurança, mas dando maior valor a certas justificativas que não são o caso, né? E deixando de lado a gente acaba deixando de lado muitos
argumentos pró, né, a decisão de ter filhos, e se assusta muito mais com os argumentos contra essa decisão de ter filhos. Isso, na grande maioria das vezes, está relacionado muito mais à nossa consciência do que à oportunidade, de fato, de ter ou não ter filhos. E isso, de fato, é muito difícil dar esse passo, né, nessa decisão de ter filhos, mesmo para a mulher que trabalha. E aí, nesse ponto, entram outras circunstâncias, né? A mulher que não tem garantias trabalhistas, por exemplo, quando ela não trabalha, ela não recebe. Então, às vezes, para essa situação, é melhor ter um emprego de carteira assinada, não ser necessariamente autônoma, ou buscar fazer um pé de meia para que naquele momento em que você não esteja trabalhando tanto, você possa garantir o sustento da família também. Mas isso é uma coisa que você vai ter que fazer esse discernimento. Para isso eu não tenho fórmula mágica, mas existe sempre alternativa dependendo das nossas prioridades. Beleza? Essa daqui também é muito interessante. Agora, entrando nos méritos dos métodos naturais, faço o método de ovulação de Billings um dia, né, imagino que seja, e um dia após minha menstruação já entra no período fértil. É normal? Então, esse é um assunto muito delicado. Algumas pessoas consideram, de fato, que em ciclos muito curtos você já emende o período de menstruação no período de ovulação. Isso é uma coisa virtualmente impossível, tá? Mas quando a gente está falando do ser humano e do funcionamento do corpo humano, a gente não pode dizer nem sempre nem nunca, tá? Porque a gente, na maioria das vezes, vai quebrar a cara quando isso acontecer, tá? O que acontece? Existem duas questões aí. Primeiro, essa exceção à regra de você ter um ciclo tão curto em que a sua ovulação acabe coincidindo com o período do final da menstruação. Se você tem uma menstruação longa, com alguns sangramentos ainda residuais aí de alguns dias, de bastante dias depois da menstruação, e o tempo para você ovular é curto, pode ser que você emende aí já o surgimento, a mudança no padrão do muco logo depois dos dias de sangramento ou no dia seguinte. Eu nunca vi isso acontecer, tá? Mas não te garanto que isso não vai acontecer com ninguém. Agora, o que tem que ser levado em consideração, tem que tomar muito cuidado, é que muitas mulheres têm algum problema ginecológico que faz com que elas sangrem além do período da menstruação. Ou seja, às vezes acontece que uma mulher tem um mioma, ou tem um pólipo, ou tem uma condição ginecológica, qualquer dessas são as principais, que fazem, ou uma endometrite, né, uma inflamação do endométrio, dessa parede interna que descama a cada menstruação. Essas são provavelmente as principais causas que me vêm aqui à cabeça agora. Mas acontece que às vezes a mulher tem um desses problemas ginecológicos, e esses problemas, o pólipo, o mioma, a endometrite, são causas de sangramento, ou uma infecção ginecológica qualquer. E, eventualmente, essa mulher tem o sangramento da menstruação, depois ela tem sangramentos sucessivos por causa desse quadro, e ela continua sangrando mesmo não estando no período de menstruação. E aí, em algum momento, isso para, e quando esse sangramento para, a mulher começa a observar o seu muco e vê que, eventualmente, está no período fértil. Então, se você está sistematicamente sangrando, e depois desse sangramento você vê o muco fértil, duas coisas. Revise seus conceitos sobre o muco fértil e veja se você não está considerando o seu padrão básico de infertilidade, que é aquele muco não fértil, né? Fora do período fértil. Se você está vendo o seu padrão básico de infertilidade de maneira errada e considerando aquilo como algo fértil. Então, primeiro ponto, rever os conceitos sobre o muco fértil e o padrão básico de infertilidade, que são os dias de muco não fértil, tá? E rever a questão do seu sangramento. Se o seu sangramento realmente é um sangramento menstrual ou não, porque ele pode embolar o meio de campo e quando vem sangramento interfere também na avaliação do muco, tá? Bom, a Laís até está perguntando aqui, né? Meu ciclo sempre teve muco muito visível, tornando fácil de identificar a ovulação, porém nos últimos ciclos não observei mais o muco. Posso não estar ovulando? Essa é uma das coisas a que o método de Billings também se presta. Assim como o método de Creighton, que a gente já falou menos dele aqui, mas falou também. Uma das vantagens de aprender os métodos naturais é justamente essa possibilidade de conhecer o seu corpo de maneira tão íntima, em perceber
suspeitar, pelo menos, que exista alguma coisa errada. Se o seu padrão de fertilidade, se o seu muco não está vindo, existem, obviamente, duas situações. Em algum momento, a sua lubrificação pode ter diminuído e a sua percepção do muco diminuiu, mas você continua vendo o muco fértil. Mas existe a possibilidade de também você estar com algum problema, alguma desregulação hormonal e a ovulação não estar mais acontecendo. E aí, nesse caso, o que você tem que fazer é levar essa queixa até um ginecologista para que ele possa dispor dos meios necessários para documentar a sua ovulação. Então, se você está na dúvida, se você tinha um padrão de muco e esse padrão mudou, tá? É possível que você não esteja ovulando ou que simplesmente a sua quantidade de muco diminuiu. Mas é importante você levar isso a um médico que saiba lidar com isso e saiba entender, porque parece exagero, mas tem muito médico hoje em dia que não sabe analisar o ciclo menstrual do ponto de vista dessa avaliação de fertilidade, só sabe dosar o hormônio, e o hormônio muitas vezes não diz nada, sozinho, sem sintomas, né? Muitos médicos têm por aí essa mania de ficar pedindo uma bateria de exames, FSH, LH, estrogênio, progesterona, testosterona, pede uma cacetada de exames. Quando bota essa quantidade de exames na frente do médico, ele fica olhando aquilo ali e muitas vezes aquilo não quer dizer nada. A paciente está com um ciclo super normal, ela teve pequenas variações nesses hormônios que não são receitas de bula, às vezes vem com pequenas variações e você não sabe interpretar aquilo e fica a paciente com uma queixa que não tem nada a ver com problema hormonal, você com um hormônio alterado no papel, mas uma paciente que não tem nada, e fica você. Depois, fica ali o médico, depois de já ter feito a besteira, tentando tranquilizar a paciente que não tem nada e ela com aquela caraminhola na cabeça de que ela tem algum problema, sendo que na verdade não tem. Então, dosar hormônio, não, na grande maioria das vezes, não vai te ajudar com a ovulação. O hormônio que pode ajudar a avaliar a ovulação é dosar a progesterona na segunda fase do ciclo, mas todos os guidelines que falam em questão de fertilidade da mulher, todos falam que a progesterona não é boa para avaliar o momento de ovulação. Qual é o melhor exame para se documentar a ovulação? Qual é o melhor exame? Ultrassonografia seriada para acompanhar o surgimento do folículo desenvolvido até liberar o óvulo e depois sumir. E aparecer o corpo lúteo ali no ovário. Esse método é ótimo porque ele é mais fidedigno do que dosar progesterona. Segundo, ele ajuda a programar o momento das relações para aquelas pessoas que estão com problemas para ter filhos. Então, aqueles dias logo antes da ovulação e as 48 horas subsequentes ali são definitivas, são momentos cruciais de aumento da fertilidade. Então, se você está acompanhando dia a dia com ultrassonografia seriada e percebe a ovulação, o médico percebe, ele pode te dizer quais são os dias mais propensos a você engravidar se você tiver relação. Beleza? O Wellington também está colocando aqui uma coisa importante, que era a próxima coisa que eu ia falar, e ele já adiantou as fitinhas de LH, né? Que o método Persona também usa essas fitas, que é outro método método chamado comportamental, né? Que usa também as informações da fitinha de LH. O que significa isso? No período próximo da ovulação, em torno da ovulação, ocorre um fenômeno hormonal que é o pico do hormônio LH, que é o hormônio luteinizante. Esse hormônio, da mesma forma que ele aumenta no sangue, ele aumenta a eliminação na urina. Então você consegue ver na urina com um teste de uma fitinha que parece esse teste de farmácia de gravidez, você consegue correlacionar esse período com o momento da ovulação. Não é o melhor teste, mas é uma possibilidade de você fazer isso em casa, né? E continuar e acompanhar isso de uma maneira bem próxima ali da realidade, tá bom? Mas fica aí essa dica em relação à vigilância do muco no período fértil, tá bom? Essa outra pergunta aqui é muito interessante. Qual é o nível de eficácia do Natural Cycles? A gente já citou esse método aqui. É um método de vigilância do seu período de fertilidade baseado na variação da temperatura e que pode usar também informações do teste de LH que a gente acabou de falar na urina, tá? E é um teste, é um aplicativo de celular
que, além de observar a sua temperatura diária, você bota no termômetro, que quando você compra o aplicativo, esse termômetro vai para a sua casa. Não serve qualquer termômetro, porque tem que ter uma precisão de 2 casas decimais, então não basta medir 36,7, tem que medir 36,72, por exemplo. Esse método, você mede a sua temperatura todo dia de manhã, antes de levantar, deixa o termômetro na cabeceira, acordou, bota na boca, vai dar a temperatura, você bota no aplicativo e bota a data da última menstruação. E se você faz teste de LH, ele também aceita esses dados. Acontece que a cada ciclo que você vai colocando aqueles dados, ele vai refinando através de um algoritmo matemático, né? Uma sequência matemática, um programa, um software do aplicativo. Ele vai refinando a própria precisão do método. Então, a quantidade e ele vai te dizendo dia a dia. Dia fértil, dia não fértil. E ele vai refinando isso de modo que a precisão dos dias férteis vai ficando cada vez maior conforme você vai colocando e repetindo aqueles dados a cada ciclo menstrual. Então, é um aplicativo interessante que ele aprende com você sobre o seu próprio ciclo e é muito legal. E você pode associar ele com qualquer outro método. Ele não te impede de fazer o Billings, por exemplo, nem o Creighton, tá? É um método que no seu uso típico, né? No seu uso corriqueiro, no seu uso na realidade, tem um nível de confiança acima de 90%, e quando no seu uso ideal, no seu uso teórico, nos estudos, ele tem um índice que se aproxima dos 100%, é quase tão eficaz quanto a pílula, por exemplo, tá? Então, é claro que existem coisas que você vai passar ao longo da sua vida que podem interferir na temperatura, por exemplo, e pequenas variações do seu ciclo que podem interferir na precisão esporádica desse método, né, dessa identificação de período fértil, e isso vai diminuir um pouco a precisão do exame e pode gerar falhas, como qualquer outro método, uma pílula que você deixa de usar, por exemplo, ou um DIU que você coloca e se desloca. Isso tudo é o que geram as falhas do método, e mesmo assim existem métodos que está usando a pílula normalmente, está usando o DIU normalmente, e o método vai lá e falha. Isso pode acontecer, né? Mas esse índice de falha é bem baixo. O índice de sucesso desse método é cerca de 93% a 94%, se eu não me engano, foi a última vez que eu consultei em relação a isso, tá? Do uso na prática desse método. Bom, vamos para a próxima. Vamos começar aqui de trás para frente, porque as perguntas novas estão entrando aqui. As pessoas perguntaram há mais tempo, estão acabando perdendo a oportunidade aqui. Esse daqui é muito interessante, né? Muitas mulheres estão procurando a nossa página para tentar esse aconselhamento em relação aos métodos naturais. E essa pergunta aqui é uma pergunta muito importante, porque ela diz não só sobre o método natural, mas sobre outro tema que é o top 5 dos mais pedidos aqui da nossa página, que é corrimento, tá? Muco amarelado sem outro sintoma pode ser normal? Isso tem tudo a ver com a observação do seu muco, né? E aqui entra mais uma vez uma grande vantagem de usar os métodos naturais de observação do muco, Creighton ou Billings, que seja. Aprender que o corrimento da mulher em idade fértil pode variar de maneira absurdamente normal. Eu recebo mulheres que vão a 1, 2, 3, 4, 5 consultas todo mês com a mesma queixa: estou com corrimento. E não se convencem de que aquele corrimento é normal. O que eu sempre digo é: assim como nós temos a saliva na boca, nós temos corrimento na vagina. Então, se a saliva na boca tem a função fisiológica de proteção, essa frase eu me apropriei de uma amiga minha ginecologista que uma vez teve essa sacada e eu achei maravilhoso. É a melhor forma de explicar sobre isso. Se nós temos na boca a saliva para proteção, para lubrificação e para a função de digestão, na vagina nós temos secreção com a função de lubrificação e proteção, tá? Na boca ela é transparente, mas eventualmente quando você acorda de manhã, aquela secreção, a saliva, está fedendo, porque ela está acumulada com restos de alimentos ali na sua boca. Quando você escova o dente, melhora. Na vagina, se você deixar a sua secreção vaginal acumulada durante algum período, ela vai ficar concentrada e com cheiro
daquela secreção que ficou ali durante muito tempo. E isso não é uma doença que você precisa tratar e nem tacar sabonete lá dentro. Porque aquela é uma secreção normal que faz parte da lubrificação e da proteção vaginal. Quando é que a gente tem pistas de que esse corrimento está anormal? Quando tiver cheiro de peixe podre, cheiro forte, quando ele tiver acinzentado ou bolhoso ou esverdeado, ou quando tiver um aspecto de pus, um amarelado, mas um amarelado de pus e não aquele amarelado de um branquinho ressecado, e quando você tiver dor na relação associada a um corrimento diferente, ou febre, ou sangramento, junto com um corrimento que mudou do padrão, ou ainda coceira, irritação vaginal. Fora isso, aparecer um corrimento que não tem cheiro forte, tem um cheiro só próprio da genitália, que todo mundo sabe qual é o cheiro da genitália. Só amarelado, sem coceira, sem dor, sem ardência, sem dor na relação, sem febre, sem nada, provavelmente é só a secreção vaginal acumulada ao longo daquele dia, que ficou um pouco mais ressecada e ficou com essa coloração diferente, tá? Às vezes, na calcinha fica um risquinho de muco mais amarelado, porque é um muco branco, que naturalmente é mais esbranquiçado na vagina, que se acumulou e ressecou e ficou com aquela cor um pouco mais amarelada, tá? Isso tem tudo a ver com essa outra pergunta que fizeram aqui para mim, que é o top 1, provavelmente, de perguntas recorrentes nas lives e nas perguntas abertas aqui nessa página. Sabonete íntimo, usar ou não usar? Eu já falei 500 vezes desse tema. Talvez 501. Toda vez eu respondo, a galera ouve, mas pergunta de novo porque não se convence. Sabonete íntimo, usar ou não usar? Por quê e como fazer a higiene íntima? Eu vou falar mais uma vez, pausadamente, para que vocês se convençam. Então, às 9 horas da noite de hoje, eu vou repetir isso mais uma vez. Faltando 30 minutos para o Jogo do Brasil. Guardem essa informação na cabeça. Não adianta querer lavar a pepeca, porque ela é assim, tá? Acredite nisso, aceite isso para sua vida, tá? A pepeca não é igual à pele, então ela não é seca, então ela vai ter secreção e ela é capaz de se limpar. Não adianta jogar sabonete lá dentro. Por quê? A vagina tem as suas próprias bactérias e os seus fungos que vivem lá, como vivem na boca. E você não escova o dente com álcool para tirar as bactérias do seu dente. Então não adianta jogar nada na vagina que tire as bactérias de lá de dentro, porque elas vivem lá. Inclusive, se você jogar sabonete lá dentro para limpar essas bactérias, as bactérias do mal vão crescer. E aí você vai ficar com corrimento com cheiro de peixe podre. E aí você vai ficar com corrimento de candidíase. Porque quando a gente tira as bactérias do nosso dia... Do nosso não, porque não tem vagina. Mas quando a gente tira as bactérias do dia a dia da vagina, crescem as bactérias que não deveriam estar lá. Porque as bactérias do bem competem com o alimento da vagina com as bactérias do mal. A vagina tem glicose. Ela libera glicose no ambiente vaginal. Essa glicose é metabolizada pelas bactérias e vira um ácido. E isso deixa a vagina ácida. E inibe o crescimento de bactérias e fungos. Se você joga sabonete íntimo lá dentro, que é uma porcaria, mas a indústria de laboratórios conseguiu botar na cabeça das mulheres que elas precisam de sabonete íntimo, que de íntimo não tem nada, porque nada é mais íntimo do que a sua própria secreção. Quando você joga o sabonete íntimo lá dentro, você altera esse pH e você está matando as bactérias que são do bem, tá? E favorecendo o crescimento das bactérias que não precisam daquele ambiente ideal para se desenvolver, que são as bactérias que fazem vaginose e os fungos, da espécie, por exemplo, da cândida, que causam a candidíase. A cândida vive na vagina de toda mulher, tá? Então, a candidíase não é nada mais do que um desequilíbrio entre a sua imunidade e o ambiente vaginal e a quantidade de fungos que lá está. Então, se você joga sabonete lá dentro tentando limpar a perereca, você, na verdade, está atrapalhando aquela sujeira do bem que está lá dentro todos os dias. A vagina, por si só, se limpa pelo próprio fluxo da secreção que desce, é o que precisa. O que é que você tem que usar, então, na perereca para limpar? Nada.
você só vai limpar a vulva do lado de fora com sabão neutro, de preferência sem cheiro, sem cor, sem nada, para não atrapalhar o seu pH vaginal e não causar alergia, porque muitas mulheres têm corrimento crônico por alergia aos componentes do sabonete, cheio de cor, cheio de cheiro, cheio de substância, não sei o que, e cheio de fatores alérgicos, para que você comece a ter corrimento alérgico, e ele parece com o corrimento da cândida e muitas vezes atrapalha esse diagnóstico. A mulher fica lá tomando comprimido, tomando creme vaginal o tempo inteiro e nada melhora, porque na verdade ela não tem candidíase, ela tem alergia. E cuidado, outra coisa importante que estimula muito o corrimento em quem tem perfil alérgico: usar sabão neutro também na roupa íntima, tá? Tem gente que adora, né? Pega a calcinha, lava no sabão de coco, depois lava no sabão em pó, depois lava no amaciante, depois ainda passa no ferro para dar aquela limpada. Adora ver aquela fumaça subir como se estivesse defumando a calcinha, para ela ficar bem cheirosinha, porque agora sim eu sou uma mulher limpa, que a minha calcinha está perfumada. Essa calcinha perfumada cheia de resíduo de produto de limpeza causa alergia e gera corrimento pra caceta, tá? Então, esqueçam essa limpeza vaginal com sabonete de qualquer espécie, tá bom? Esqueçam. Acreditem em mim. Esqueçam. Próximo. Essa aqui também diz respeito ao muco fértil, né? O corrimento fértil vem dias seguidos ou pode vir dia sim, dia não? Para o corpo humano não existe nem sempre, nem nunca, né? Então, pode ser que a sua percepção de muco num dia que a sua percepção de muco seja um pouco dificultada por você não ter treinado direto, mas pode ser também que você tenha pequenas variações de quantidade de muco ao longo do dia, ao longo dos dias também, tá? Então é importante que você se observe com muito critério, tá? Muito critério. Então, assim, se você observar pequenas variações da quantidade de muco ao longo do dia, fique atento aos sinais de lubrificação, viscosidade do muco, daquela filância, todas aquelas características, a cor, tudo mais, porque pode ser que esses sinais não estejam tão abundantes assim. E se você tiver num dia de menor lubrificação, ou num dia em que você foi mais frequentemente ao banheiro e aquela secreção não se acumulou, você não vai conseguir observar tão bem. Mas é importante você estar sempre atenta, porque é nessas falhas de observação do muco que o método perde a sua eficácia, tá? Na dúvida, converse. Se você faz o método de Billings, conversa com seu instrutor, relê o material sobre o método de Billings. Eu já indiquei aqui mais uma vez, vou indicar de novo. Quem não tiver anotado, anote agora. Pegue papel e caneta e não esqueça de depois revisar lá na live que vai no áudio da live que vai para o Telegram. Lembre-se, livro O Método de Billings, pela própria médica de sobrenome Billings, que criou o método. Esse livro é fascinante porque ele fala não só sobre o método, mas sobre as concepções sobre sexualidade, sobre relação familiar, das raízes históricas do uso do muco fértil na observação, né, no desenvolvimento de um método de planejamento familiar observado. Fala de coisas de milhares de anos atrás, de tribos africanas que já usavam esse método de ovulação baseado na observação do muco, e de que isso não é crendice, de que isso não é coisa de gente ignorante, tá? Então, é uma possibilidade de você revisitar os seus conceitos sobre sexualidade feminina, beleza? O método de Billings. Tem a venda na Amazon, tá? Chega em 2 dias em casa. Não tem desculpa para não comprar, não é caro, não é grande, então não precisa nem de muito tempo para ler. Dando seguimento. Vamos aqui, tem umas perguntas bem interessantes que eu já tinha visto. Essa daqui eu tinha separado já, que é muito interessante. É uma das primeiras vezes que a gente está falando sobre isso aqui, tá? E a gente vai falar mais disso daqui para frente em alguns conteúdos que já estão programados. Inclusive, a gente já tem toda uma programação de conteúdos para os próximos meses,
em que a gente ainda vai falar muito sobre saúde da mulher, propriamente, com muitos temas que são importantes para vocês, que têm perguntado muito sobre essas coisas. E esse tema aqui é um dos temas mais pedidos também. Alguém perguntou aqui nos comentários que eu vi e eu perdi aqui a pessoa que perguntou, mas a Bianca perguntou aqui de novo. É a mesma pergunta da Bianca, tá? Se anticoncepcional contínuo faz mal. Anticoncepcional contínuo, a gente tem live sobre isso no Telegram. Vou fazer uma passagem bem rápida aqui em um pequeno parágrafo. Anticoncepcional hormonal, anticoncepcional contínuo tem hormônio. Hormônio não necessariamente é a melhor coisa do mundo, tem uma série de efeitos colaterais e restrições que você precisa saber. E mais, a questão dos anticoncepcionais nós já conversamos aqui, que existe todo um mundo de vivência da mulher, né, da sexualidade feminina, de uma série de coisas em relação à saúde da mulher, para que a gente acredite de fato que os hormônios não são, via de regra, para controle de sintomas ginecológicos, tá? A gente já falou aqui 500 vezes como tantas vezes as adolescentes são as piores vítimas dessa cultura do anticoncepcional, de que começou a irregularizar o ciclo no início da adolescência, tem ovário policístico, sendo que a gente já conversou que isso não é, na grande maioria das vezes, verdade. Taca o anticoncepcional na mulher. Muitas mulheres começam a usar o anticoncepcional porque tem espinha, porque tem queda de cabelo, porque tem alterações de humor, porque tem dor, e começam a usar o anticoncepcional, se acostumam com o seu uso, param de conhecer o seu próprio corpo, as suas próprias emoções, param de viver o seu ciclo menstrual em todos os seus aspectos e introduzem esse hormônio na sua vida, e criam essa faixa linear de hormônio ao longo da vida e muitas vezes mascaram problemas ginecológicos que apareceriam depois e que ela não saberia. Às vezes essas mulheres só interrompem o uso do anticoncepcional quando casam e desejam ter filhos e aí descobrem que tinham um problema que já poderiam ter investigado muito antes, problemas que foram silenciados e nunca tratados pelo uso de anticoncepcional. O tratamento de doenças ginecológicas com anticoncepcional tem aplicações muito precisas e restritas em ginecologia. Hoje, os médicos passam muitos anticoncepcionais por uma série de vias. Via oral, via intramuscular, via intrauterina, como DIU, e via das dúvidas. Porque quando não sabe o que faz, taca anticoncepcional em cima da mulher, e essa é a principal via das dúvidas. Né? Não sabe o que é, diz que tudo é SOP, taca anticoncepcional em cima da pessoa, e depois condena essa pessoa a não ter a mínima noção sobre o que acontece dentro do seu corpo. Né? Enfim, esse é tema para outra live, que a gente já fez e ainda pode retomar 500 vezes, porque existe uma necessidade muito grande de se falar sobre isso. Mas o que fica aqui em relação a isso, que os anticoncepcionais não são fundamentais para a grande maioria dos problemas que se diz estar tratando com eles. Um dos problemas é esse aqui, ó. Como se livrar das cólicas. Nós temos uma série de opções, né? Não precisamos dar um tiro de bazuca na pessoa porque ela está com dor da cólica. Primeiro, nós temos o tratamento convencional com o uso de anti-inflamatórios e analgésicos e antiespasmódicos, né? E que são as medicações que vocês comumente conhecem, né? Para controle de dor, os anti-inflamatórios, os remédios para cólica, popularmente conhecido como Buscopan, né? Os anti-inflamatórios tem vários. Tem o Ponstan, tem ibuprofeno, que é o Advil, tem o Buscofen, que é o ibuprofeno também. Tem Deocil, que é aquele sublingual. Tem vários anti-inflamatórios que são utilizados na prática clínica para aliviar dor da menstruação. Então você não precisa recorrer a usar anticoncepcional para o resto da sua vida por causa da dor da menstruação. Agora, o anti-inflamatório, a dipirona, o Buscopan composto, o que seja, são remédios que vão te ajudar a aliviar a dor quando a dor vier. O que a gente não fala em consultório, porque essa é a cultura da medicina hoje em dia, que é tratar problemas e não pensar em evitá-los, mas hoje, dentro dessa avaliação de medicina mais ampla, de promoção da saúde, a gente já sabe, tem alguns indícios de evidências científicas de coisas que podem te ajudar a ter uma vida mais saudável sem precisar ficar fazendo remédio para dor toda hora.
São pequenas intervenções que te ajudam a ter uma vida mais saudável, que impedem a dor de vir tão forte. Algumas dessas são mais comprovadas e outras não. E eu vou falar para vocês algumas dessas situações. Uma que ninguém para pensar, mas que tem comprovação científica de que funciona, é a boa e velha compressa de água morna. Ninguém fala nisso porque ninguém vende compressa de água morna, porque você faz em casa. Então você não vai ver propaganda na televisão, no bem-estar, no instinto, graças a Deus, bem-estar, que aquilo era um desserviço para a sociedade. Você não vai ver ninguém falando em compressa de água morna, porque não vende compressa de água morna e ninguém quer patrocinar programa que fala que você tem que fazer compressa de água morna em casa. Mas compressa de água morna é cientificamente comprovado de que diminui dor de cólica, que diminui a contração uterina, tá? Outro, melhora da qualidade de vida de uma maneira geral. Já foi mostrado em alguns estudos de que exercício físico e atividade sexual regular são fatores de prevenção de crise de cólica, diminuem a percepção de cólica. Por quê? Obviamente que quem está fazendo exercício e quem está transando legal tem uma percepção muito melhor da vida. A questão não é sair transando por aí, porque eu tenho muita cólica, meu filho, então vem cá que eu preciso me tratar. Não é assim, tá? Vamos fazer as coisas com critério na vida. Mas uma vida sexual saudável e a prática de exercícios físicos são comprovadamente relacionados a uma menor percepção de dor, tá? Então não é para sair por aí feito a taradona da madrugada, mas também busquem sempre ter uma vida sexual eficaz em todos os sentidos, tá? Poucas coisas aliviam tanto o estresse da vida quanto uma boa relação sexual, tá? Desde que seja saudável, né? Em condições saudáveis e com a pessoa certa também não, né? Não é para sair tentando se tratar por aí com qualquer remédio, tá? Mas vamos ser criteriosos, mas viver a vida sexual saudável também. Bom, passada a piadinha científica, nós temos outras situações que podem te ajudar a melhorar essa sensação de dor, tá? Que é a melhora da dieta, tá? Alguns estudos, ainda com pequenas quantidades de mulheres, mas que já apontam para um resultado considerável, é que melhorias na dieta podem diminuir a sensação de dor da menstruação. Basicamente, o que é que tem de mais comprovado que melhora a sensação de dor? Uma dieta pobre em gorduras. O que se sabe é que a ingestão exagerada de gorduras e a obesidade consequente por essa ingestão desordenada de gorduras na dieta, de lipídios na dieta, cria um perfil pró-inflamatório na pessoa. Isso é muito bem estabelecido. Então, prestem atenção nisso, tá? Parem de romantizar a obesidade. Hoje eu estava vendo o jornal e eu vi que existe atualmente um concurso de Miss Plus Size. É claro que a gente não tem que desmerecer as pessoas pelo peso e nem ofender e humilhar ninguém pelo peso. Mas a gente não pode assumir essa cultura de mimimi e de derrotado que a sociedade tem hoje em dia, de que o que vale é você ser feliz, tá? Porque o que vale é você não infartar aos 40, não morrer de AVC nem de trombose e coisas afins, e ter qualidade de vida, tá? Então, não vamos romantizar a obesidade, nem destratar ninguém porque a pessoa é obesa, mas não vamos aceitar essa condição de que o importante é você se amar do jeito que você é. Porque nós não estamos falando de padrão de beleza, nós estamos falando de qualidade de vida. Então, todos os estudos já mostraram que o excesso de peso, a obesidade, cria um perfil pró-inflamatório na pessoa, que desregula todo o seu metabolismo e, inclusive, aumenta a sensação de dor na menstruação. Nós poderíamos falar de uma série de fatores prejudiciais da obesidade e da ingesta desordenada de gorduras, de lipídios.
Mas basta eu me ater agora para o nosso assunto, dessa pergunta maravilhosa que aqui está, de que uma ingestão controlada de gorduras na dieta diminui o perfil inflamatório e, portanto, diminui a dor de qualquer natureza, inclusive a menstrual. Então, levem isso para casa, recebam essa pequena puxada de orelha minha, tá? De que trace esse objetivo na sua vida, de que vale a pena ter um ritmo de vida saudável. Até porque, nós já comentamos aqui, obesidade também diminui o padrão de fertilidade da mulher. Muitas mulheres que não ovulam voltam a ovular quando perdem peso. Então, não cedam, não aceitem essa porcaria dessa propaganda ideológica que tem hoje em dia, de que o importante é você se amar do jeito que você é. Porque isso é um convite ao comodismo, as pessoas a se acomodarem nos seus problemas e pararem de buscar uma solução, tá? Isso aí é discurso de derrotado querendo empurrar os outros para o mesmo abismo, tá bom? Não se conformem com isso. Quais são as outras coisas, os outros hábitos de vida saudáveis que podem te ajudar a diminuir a sensação de dor? Prestem muita atenção, para que você perceba que existe um caminho muito mais de promoção da saúde do que de tratamento para melhora da sensação de dor, tá? A suplementação vitamínica tem o seu lugar. Alguns estudos sugerem que você possa usar uma suplementação vitamínica que vai te diminuir a sensação de dor, tá? Isso de maneira efetiva, isso não é crendice. Isso tem estudo mostrando, científico. Vitamina B1, B6 e vitamina E são fortes aliados e a suplementação delas está associada à diminuição da percepção de dor durante as cólicas menstruais. Beleza? Fora os clássicos anti-inflamatórios, tá? E técnicas de medicina alternativa, como a acupuntura, por exemplo, tem o seu lugar e já demonstraram, tá? Efeito benéfico na redução de dor de qualquer natureza, inclusive na menstrual. Tem muita gente que faz acupuntura para enxaqueca, tem muita gente que faz acupuntura para dor na coluna e serve também para a dor da menstruação. E outras técnicas que não são medicina alternativa, são outras técnicas de alívio da dor, como a osteopatia, por exemplo, né? Eu indico sempre a osteopatia para todo mundo, porque eu tinha dor lombar crônica por uma hérnia de disco e fui ao osteopata e minha vida mudou de fato depois disso. E é uma coisa que eu vi na prática, algo que também tem evidência científica de melhora da dor. E eu sempre recomendo para as pessoas, quem quiser osteopata, aqui no Rio de Janeiro, me avisa no privado que eu dou o contato do meu osteopata, que é porreta, tá bom? Vamos seguir nas perguntas, que a gente tem pouco tempo, né? 10 minutos aqui para o final da nossa live. Seja porque nós programamos uma live de 30 minutos, seja porque daqui a pouco vai todo mundo para a live do Ítalo e ou ver o Jogo do Brasil. Vamos seguir aqui, já tem algumas perguntinhas. Essa daqui é muito interessante, ó. Tom Melanie 28 de forma contínua. Adoro essa pergunta, porque quem me conhece e já acompanha a live sabe qual é o fim dessa resposta, né? Tom Melanie 28 de forma contínua, mas depois de um tempo a menstruação acaba descendo. Aí a pergunta continua depois, mas não interessa nem o que vem depois, porque eu já vou dizer. A pessoa está preocupada que a menstruação parou de vir ou veio, etc e tal. A má notícia que eu tenho para todo mundo que está perguntando sobre anticoncepcional, que está aqui na live pela primeira vez, é que você está sendo enganado. Nós já conversamos sobre isso, eu vou dizer porque depois desse gole dramático que eu vou dar na água, vou falar de novo. Você está sendo enganada, eu vou beber minha água. O que é o ciclo menstrual da mulher? É aquele ciclo hormonal que começa quando você ovula, seus hormônios estão em queda, depois eles começam a subir, aí você ovula, eles ficam num platô, num nível estável. Se você engravidar, esses níveis hormonais continuam, se você não engravidar, esses níveis despencam e a mulher menstrua. Pois bem, quando você toma um anticoncepcional, você substitui esse ciclo por uma dose diária contínua de hormônio. Então, seu ciclo deixa de ser isso e passa a ser isso. Linha reta.
Se você usa um anticoncepcional contínuo, o que vai acontecer é que você não vai ciclar nada. Se você usa um anticoncepcional com pausa e você acha que menstrua, esse sangramento nada mais é do que um aspecto cultural de você pensar que está menstruando, mas isso só acontece porque você está fazendo uma privação de hormônio. Você passou o mês inteiro estimulando seu endométrio com aquele nível contínuo de anticoncepcionais, depois você parou ele de uma hora para outra, o seu endométrio perdeu o estímulo e descamou aquele pouquinho que estava ali. Isso não tem nada a ver com menstruação. Menstruação é inerente ao ciclo menstrual normal da mulher. É o endométrio que cresceu sob o estímulo cíclico do estrogênio e da progesterona e descamou quando esses hormônios caíram porque não houve menstruação, porque não houve gravidez, perdão. Então, se você sangra porque parou a pílula, isso não tem nada a ver com menstruação, não tem o mesmo efeito da menstruação, não vai te dar benefício nenhum, tá? Tanto que não faz diferença nenhuma, dependendo da sua situação, você fazer anticoncepcional com pausa, sem pausa. A única coisa que serve a pausa do anticoncepcional é você sangrar programado. E para as indústrias farmacêuticas isso te convence de que você tem ciclo menstrual, sendo que você não tem porcaria nenhuma, tá bom? Então não se engane mais do que já foram até hoje. Essa é uma outra pergunta que eu tinha utilizado aqui. Tem muitas perguntas nesse sentido quando perguntam do Billings aqui. Como usar o método Billings no pós-parto? Pois bem, a variação do muco, ela sofre influência, basicamente, da predominância de hormônio naquele momento. Então, o que faz o muco deixar de ser mais ressecado, menos receptivo, menos viscoso, menos filante, menos receptivo ao espermatozoide? Porque o que acontece, né? Vamos começar do começo tentando ser rápidos, que o Jogo do Brasil já vem aí e a live do Ítalo igualmente. O colo do útero, que é aquela parte da entradinha do útero, onde se colhe o preventivo, ali existem células que produzem um muco, uma secreção, que regulam a entrada dentro do útero, porque o colo do útero é um canal que comunica a vagina com o interior do útero, onde o óvulo vai se fixar, né? Fecundado vai se fixar. Quando você não está no período fértil, quando seus hormônios estão ainda no nível mais baixo, no início do ciclo, essas glândulas do colo uterino são estimuladas a produzir uma secreção menos lubrificante, mais dura, mais seca. Então tem uma rolha de secreção ali dentro do colo do útero, que é como se fosse uma porta fechada. Consequentemente, essa secreção mais seca de fora, de dentro, se exterioriza como uma secreção menos fluida do lado de fora. Por isso, essa percepção de um padrão de infertilidade. Conforme o estrogênio vai subindo, essa secreção vai modificando e ela vai se tornar mais fluida. E essa rolha de secreção que está dentro do útero se desfaz e o ambiente intrauterino se comunica com a vagina para que o espermatozoide possa subir, encontrar com o óvulo na trompa e fertilizar o óvulo. Então, é o aumento cíclico do estrogênio no início do ciclo que vai tornando esse muco mais fluido. É por isso que você pega ele no dedo e ele faz assim, e ele faz aquele filetezinho fluido, tipo a teia do Homem-Aranha, que se a mulher tacar na parede, ela prende o homem ali e, né, faz o que quiser com ele. Então, não por acaso esse muco é assim, tá? Então, esse muco é fluido para que o espermatozoide consiga caminhar nele. Então, o que interfere nesse muco? Pequenas variações, ou ainda mais, grandes variações das concentrações de hormônio ao longo da vida da mulher podem interferir na característica desse muco. Qual é uma das coisas que mais interfere em muco na vida? Amamentação e gestação. Porque trocam essa predominância de estrogênio. E a falta dessa predominância de estrogênio é o que gera, por exemplo, a atrofia e o ressecamento vaginal que essas mulheres experimentam durante a gestação e no pós-parto.
Então, por isso que você sente tanto incômodo para ter relação nos primeiros meses do pós-parto. Principalmente quando você amamenta. Você está quebrando essa sequência de predominância do estrogênio na circulação, que é o que estimula mais a lubrificação vaginal e o espessamento da parede da vagina. Tá? Então é isso que faz com que esse muco fique tão diferente. Não por acaso, obviamente, o período do pós-parto, especificamente pela amamentação, né, isso é complicado ainda mais pela amamentação, geram essa fase de ressecamento e por isso é muito difícil identificar o billing, praticar o billings no pós-parto. Então você precisa ficar mais atenta e se encontrar mais vezes com o seu instrutor até que você possa reconhecer. O que é que vai te ajudar muitas vezes nesse período a evitar a gravidez? Usar o método, um dos métodos mais clássicos de se evitar filho que se tem na vida, que é o aleitamento materno exclusivo, que causa a amenorreia, que é a ausência de menstruação. É claro que você precisa entender uma coisa. O ciclo menstrual começa na menstruação por uma questão didática, mas o ciclo menstrual não começa propriamente na menstruação. A gente coloca que ele começa no primeiro dia da menstruação por uma questão prática, mas a menstruação é o fim do ciclo anterior. Então, o que é que vem primeiro na vida? Primeiro você volta a ovular, porque o seu organismo retoma a sequência hormonal em algum momento depois do parto e você ovula e depois vem a menstruação. Então tome cuidado e observe rigorosamente o seu muco, porque se você usa o billings e está esperando voltar a menstruação no pós-parto para voltar a praticar o billings, você vai engravidar de novo propriamente, porque primeiro o muco vai mudar, depois vai vir a menstruação. E se você não ficar atenta a isso, você vai correr o risco de engravidar antes mesmo de voltar a menstruar. Então você tem que ficar atento a isso para depois não sair por aí dizendo que o billings não funciona, que método de aleitamento para amenorreia não funciona, porque você emendou um filho no outro. Porque a verdade é que você não usou o método direito, tá? E ficou se fiando na menstruação e não leu direito sobre o billings, porque em nenhum lugar está escrito que você tem que esperar voltar a menstruar depois do parto para usar o billings, tá? Dadas essas considerações finais sobre essas dúvidas mais importantes que eu coloquei aqui sobre planejamento familiar, com bônus sobre dor e cólica na menstruação, que não deveria nem ter falado, mas eu achei a dúvida importante, nós vamos voltar a falar de cólica menstrual e necessidade ou não de anticoncepcional. Mas resolvi deixar esse bônus para vocês, que vocês perguntam muito em relação a isso. E esse é só um aperitivo sobre o que nós vamos falar aqui nos próximos meses e os paradigmas que nós vamos quebrar. Então fica aqui o convite para que você não se esqueça disso. De que se você quebrou paradigmas até aqui em relação à fertilidade, em relação ao uso de anticoncepcionais, prepare-se para os nossos próximos conteúdos em relação à saúde da mulher, que vão continuar quebrando a sua cara em relação a vários temas em ginecologia e obstetrícia, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Essa live, o áudio dela vai para o Telegram. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e a gente se vê por aí. Muito obrigado pela sua participação e pelas perguntas de sempre. Quarta-feira a gente abre de novo para as perguntas e vamos ver se ainda ficou alguma dúvida, beleza? E a gente continua se vendo por aqui, rumo aos 10 mil. Valeu, galera!